Vamos conversar um pouquinho sobre nodos lunares? Deixa eu te explicar uma coisa. Os nodos lunares se relacionam com a astrologia kármica. E outro dia eu gravei um vídeo aqui sobre propósito da vida e nada fala melhor e mais profundamente do que propósito da vida do que os nodos lunares. Porque o nódo lunar sul aponta para aquele lugar que traz, que mantém o nosso passado aqui na mochila, aqui pertinho, muito próximo de nós. O nódo sul fala daquele lugar que é conhecido e, portanto, a tal da zona de conforto. E isso aqui não é astrologia, isso daqui é neurociência, né? O nosso cérebro vai preferir se manter em contato com aquilo que já conhece. Ah, mas o desconhecido pode ser melhor, não interessa. O cérebro vai sempre preferir ficar em contato com aquilo que já conhece, tá? Então, o nó do sul fala da tal da zona de conforto, porque ele mantém acesos dentro da nossa personalidade, dentro das nossas células, dentro da nossa estrutura evolutiva, episódios de vidas passadas, episódios de situações anteriores nesta mesma encarnação, consciências, lembranças, memórias de vida intrauterina, informações ancestrais, tudo aquilo que diz respeito ao passado, o nódo sul poderá estar apontando para ele, certo? Já o nódo norte, ele fala sobre aquilo que eu vim realizar nesta vida aqui. Ou seja, se o nódo sul é aquele lugar que eu conheço, é aquilo de onde eu venho, é a minha zona de conforto, é o lugar de onde eu vou sair pelas minhas próprias perninhas, porque a zona de conforto nos segura, mas o nó do norte não nos puxa. Então, pela força da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, a gente vai fazer esse movimento na direção do nosso nó do norte, certo? Então, rapidão olhando no mapa assim, qual é o propósito da existência? Atravessar o mapa de nó do sul para nó do norte, tá? Só que o que acontece? Dentro do mapa, nós temos 12 signos, nós temos 12 casas e uma combinação infinita de possibilidades entre essas coisas. O estudo dos nodos lunares, ele pede de nós um amadurecimento muito grande no sentido do autoconhecimento e no sentido de que frases feitas não determinam a experiência de todo mundo. Determinam, servem para algumas pessoas, para todos não servem, tá? Vou dar um exemplo. Nó do norte na casa 2 é porque o nó do sul está na casa 8. Casa 8 é um lugar de desapego da matéria, casa 2 é um lugar de apego da matéria. Se o nó do norte está na casa 2, a gente está falando de uma pessoa que prefere ser desapegada, porque é naturalmente desapegada, mas precisa construir uma relação mais saudável com as coisas materiais. Então, as frasezinhas de seja desapegado, seja minimalista, seja o que for, pode ser que elas atrapalhem esse processo evolutivo. Porque justamente o que a pessoa com o nó do norte na casa 2 precisa é se relacionar de forma saudável com a matéria. Não precisa se tornar apegado. E aqui tem um detalhe muito interessante, que é o seguinte, ó. Ali no nó do sul, não significa que eu tenha que deixar toda aquela experiência para trás. Eu tenho que me conscientizar da luz daquele signo onde está o meu nó do sul, me apropriar dessa luz e ir caminhando na direção da luz do nó do norte. Exemplo clássico. A pessoa tem nó do sul em Áries e nó do norte em Libra, tá? Aí ali no signo de Áries a gente tem independência, autonomia, um certo egoísmo, um certo autocentramento. E lá em Libra tem a capacidade de equilibrar as relações e harmonizar
buscando um ponto de igualdade entre mim e o outro, certo? Tem a possibilidade de uma pessoa abandonar todo o seu passado ariano e caminhar livre, leve e solta na direção do signo de Libra? Muito provavelmente não. E nem convém. Sabe por quê? Porque lá no signo de Áries tem muita luz, tem a autonomia, tem a independência, tem a coragem, tem o ímpeto de realização das coisas. Então, eu me aproprio da luz do signo de Áries e caminho na direção do signo de Libra. Quando eu chegar lá na outra ponta, sabe o que vai ter à minha disposição? Um leque de opções. E aí, se eu tiver senso de oportunidade, olha que maravilha. Porque se a situação pede que eu seja mais autônoma, independente e até autocentrada, eu disponho de recursos para isso. Se a situação pede que eu lide de forma mais diplomática numa relação com outras pessoas, eu disponho de recursos para isso também. Então, essa caminhada entre nó do sul e nó do norte, ela nunca vai ter uma drástica ruptura entre o que foi e o que desejamos nos tornar, tá? Outra coisa que a gente precisa ter bem bastante consciência quando a gente vai tratar de nódulos lunares é ter a mente muito aberta e ter um compromisso com o estudo da astrologia de forma aprofundada, evolutiva e transcendente. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente pega assim uma astrologia bem superficial, né, uma astrologia clássica, sem nenhum aprofundamento espiritual, a gente vai ter na casa 1 a personalidade, na casa 2 o dinheiro, na casa 3 a comunicação, na 4 a família e assim sucessivamente, tá? Me perguntaram outro dia num comentário, num vídeo aqui, e eu trouxe o exemplo de uma cliente que eu já atendi no consultório com astroterapia, que exemplifica bem isso aqui que eu estou querendo que você entenda, essa necessidade desse aprofundamento, tá? Imagina uma pessoa que tem nó do norte na casa 10, tá? Significa que ela tem que sair da casa 4, daquele núcleo familiar da casa 4, daquela vida íntima, e caminhar na direção da vida social, que é o que acontece lá na casa 10, né? Que aí todo mundo diz assim: ah, é carreira, é a forma como eu me destaco no mundo, é a forma como eu vou contribuir com o mundo. Sim, é tudo isso. Só que se eu tiver na minha cabeça que o pressuposto carreira condiciona todo o resto, eu fechei a mente e eu me fechei para um bom uso dos nodos lunares. Então, essas duas mulheres, essa minha cliente e a que me perguntou aqui nos comentários, as duas têm nó do norte na casa 10, tá? E aí as duas deixaram de trabalhar para criar os filhos. Quando deixam de trabalhar para criar os filhos, estão fazendo contato com os temas de casa 4 na parte luminosa da casa 4, que é onde nós temos o desejo de formar família. E aqui, por favor, tenha a mente aberta. Eu sei que isso não é para todo mundo, foi o que eu comecei dizendo lá no início, tá? Então, ali na casa 4 tem um desejo de formar família, de ter filhos e de ficar aninhadinho ali naquele universo de casa 4. Mas o nó do norte está na 10. E lá na 10 existe um desejo de ser visto e reconhecido e aplaudido na sociedade onde nós estamos inseridos, tá? Se a gente vai olhar muito rapidamente para essa situação, a gente vai dizer assim: não, essa mulher não podia ter parado de trabalhar para criar os filhos. Ela tem que obrigatoriamente seguir a sua carreira.
Só que lá na casa 10 está o topo da nossa montanha pessoal. E para algumas mulheres, a montanha pessoal é a maternidade. Ah, mas a maternidade, qual é o reflexo disso na sociedade? Quem entrega filhos saudáveis para o mundo, quem entrega adultos funcionais para o mundo, óbvio que cumpriu algo em prol da sociedade e óbvio que vai ser reconhecido pela sociedade onde está inserido pelo trabalho que realizou. Aí, depois que os filhos estão criados, essas mulheres voltam para o mercado de trabalho e elas têm a chance de alcançar um segundo item da casa 10, que é a questão da carreira. Tá? Então, assim, quando a gente está estudando astrologia, primeira coisa, ficar só com os manuais de astrologia é um desperdício tremendo. Eles são suficientes para a construção de um conhecimento, mas a gente precisa aprofundar e conhecer as coisas em toda a sua multiplicidade, tá? Precisamos ter a mente aberta para entender. Algumas mulheres não querem nem saber de família e para elas a carreira importa muito. Por quê? Porque elas têm uma estrutura de experiência que se relaciona com isso. Para outras pessoas, no exemplo que eu dei anteriormente, a pessoa é desapegada, precisa aprender a ser um pouquinho apegada. Então, quando a gente fala de astrologia, nós estamos falando de autoconhecimento. E outro dia me chegou às mãos um cálculo que fala sem todos os arquétipos contidos na astrologia, tá? Fala em 800 trilhões de possibilidades de combinações entre as estruturas do mapa. Então, somos únicos e haverá alguns pontos de contato onde a nossa personalidade, a nossa trajetória, a nossa evolução tangencia com a de outras pessoas. Agora, não dá para estudar astrologia a partir de frases feitas e de previsões que dizem assim: este mês todos os virginianos vão se dar bem, mês que vem todos os sagitarianos vão se dar bem. Não é assim que a banda toca. E os nodos lunares são a expressão mais poderosa disso. Então, a minha sugestão para encerrar esse vídeo é a seguinte: se você gosta de astrologia, se você entende que a astrologia é um recurso, sim, de expansão, de crescimento, de evolução, dedica um tempinho para isso. Procura aprofundar. Busca perfis, assim como o meu, que falam sobre a astrologia transcendente, que falam da astrologia humanista, que falam, que fazem contato com a ideia da transição planetária. Porque tudo aquilo que era, né, antigamente pão, pão, queijo, queijo, está deixando de existir. Tá bem? Me conta aqui embaixo qual é o posicionamento dos seus nodos lunares e, especialmente, me conta se você já conseguiu fazer contato com a profundeza do que esses pontos estão te mostrando no teu mapa natal. Combinado? Lembra também de curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas que gostam de astrologia nesse formatinho assim, fora do básico e de forma mais aprofundada. Combinado? Um beijo, fica com Deus, até a próxima.